Boa tarde para todo mundo. Eu gostaria de começar esse workshop com a coisa que eu ensino mais em todo mundo, que eu vou dar aula, tal, não sei o quê. Praticamente eu faço umas 20 viagens por ano. E, bom, acho que metade delas, talvez, não metade, mas umas 7, mais ou menos, é para o Brasil. Mas todo o resto é fora do Japão. Então, o Japão é o país onde eu moro e, sem dúvida, hoje em dia eu acho que é o país mais de ponta em relação à gastronomia. Quer dizer, os japoneses são muito focados e tudo eles querem aprender bem. Então, hoje em dia, eles falam que o melhor pão francês está no Japão. O melhor doce francês está no Japão. A melhor pasta italiana está no Japão. Quer dizer, eles têm uma coisa pela excelência do negócio, do fazer bem as coisas, que é quase uma religião. E isso faz, por isso que eles têm tanta coisa boa. Quer dizer, já que é para fazer, vamos fazer bem feito. E não importa se não vai dar dinheiro. Eu já viajei muito, mas é um dos países que eu mais acho que as pessoas têm menos apego ao dinheiro em si. Eles gostam de comprar, gostam de comer bem, mas não é a riqueza que eles procuram em cima disso. Então, uma das coisas, todo japonês é quase médio. Eu vou dar aula na casa do presidente da Moody, por exemplo, e ele não tem empregada. A gente começa a aula, faz a aula e todo mundo limpa a casa. Quer dizer, é assim que são as aulas no Japão. Não existe essa diferença tão grande de alguém que tenha que limpar as coisas e alguém que faça as coisas. Todo mundo tem que fazer tudo. Então, isso faz com que todo o trabalho bem feito é muito bem valorizado. Uma das coisas que eu aprendi no Japão, quer dizer, apesar de eu ter morado na França e ter trabalhado em padaria, na verdade, o levain, o pão, o melhor pão que eu comecei a fazer foi mais no Japão do que na França. Quer dizer, eu comecei meu levain 30 anos atrás na França. Então, esse levain que eu tenho aqui é o mesmo que eu comecei 30 anos atrás no meu primeiro pão que eu comecei em Paris, quando eu trabalhava. E eu comecei ele com figo seco da Turquia. Na verdade, são figos que ficam secando, assim, no sol e tal, naturalmente, sem pesticida. Então, você pode fazer isso com qualquer fruta seca que seja orgânica, quer dizer, que não foi usado pesticida, não tem nenhum óleo. É fácil de perceber, porque quando você pega uma fruta, por exemplo, mesmo que seja uma uva passa, que é toda meio brilhante, você tem certeza que lá tem um óleozinho que é para justamente não embolorar. Aquele que tem um pouco de... Você vai no Mercado Central, encontra uma fruta que tem um pouco de bolorzinho, pode ser um caqui seco, damasco é raro encontrar, mas normalmente eu encontro muito nos figos da Turquia. Então eu falo para o pessoal começar com esse levain. Pega o figo da Turquia, deixa na água, vai formar uma água meio parecendo uma cerveja, você usa só essa água. E nessa água você coloca a farinha, a ponto de que eu faço de uma maneira que seja quase uma massa de crepe, né? E aí vocês vão ver que estão pequenas bolinhas que vão acontecer, deixando esse levain, a gente fala assim, refrescar o levain. Então você pega esse, normalmente eu deixo só isso, o resto eu uso. E aí nesse pouco que eu deixei aqui embaixo, eu coloco água e farinha de novo. Mas eu coloco isso só um dia antes que eu vou querer fazer o pão. Eu dou aula todo dia, então eu faço todo dia. Mas quem não faz todo dia, você pode deixar uma semana na geladeira, mas não desse jeito, porque desse jeito ele vai azedar. Então o que você precisa fazer? Deixar o mínimo possível, quer dizer, uma colher de sopa de levain só, e deixar o mais seco possível, para ele não ficar multiplicando. Porque quando ele começa a multiplicar, ele começa a azedar, ele começa a ficar ácido. E a acidez dele provoca a morte dele. Então tem muita gente que fala assim, não, mas o meu morreu, morre. E não é porque você vai dar farinha todo dia que ele vai continuar vivo, não. Na verdade, o ideal mesmo é deixar ele meio dormindo na geladeira. Aí, um dia antes de você fazer o pão, você só coloca água e farinha e coloca mais ou menos esse volume que você vai usar no pão. Então eu vou mostrar um pouco como a gente vai fazer o pão, mas antes de mostrar a feitura do pão, eu preciso colocar lá dentro para vocês verem um pão assado. Então, essa massa que eu vou fazer agora, eu vou deixar 8 horas fermentando. Depois que fermentar 8 horas,
eu vou colocar ele numa panela. Então, essa foi a melhor maneira que achei para fazer um pão no forno de casa. Sem ser um forno a lenha, um forno especial para pão. Qualquer forno dá para fazer esse pão. O mais importante é deixar o seu forno no máximo, mesmo que seja um forno com não tanta potência, a gás e tal. Se você deixar 1 hora mais ou menos aceso antes de colocar o pão, com certeza ele vai chegar numa boa temperatura. Então, o forno elétrico é mais fácil, você consegue regular a temperatura. Então, normalmente esse pão eu asso a 230, 240 graus, é bastante a temperatura, tá? Então, e por que eu coloco na panela? A panela, na verdade, vai fazer o papel de um forninho. Então, o que ele soltar de vapor vai cair nele mesmo. E aí, antigamente, eu não sei se vocês lembram, quando a gente queria fazer um pão com crosta, a gente ficava borrifando água dentro para formar a crosta. Só que toda vez que você fazia isso, você abaixava a temperatura do forno. Então, isso não ajudava muito no cozimento do pão. Então, o que aconteceu? Fazendo ele dentro de uma panela hermeticamente fechada, quer dizer, por exemplo, ontem eu fui numa casa que a panela era aquelas de barro. Então, ela não é muito hermeticamente fechada. Então, o que eu fiz? Aí eu, farinha e água, costurei tudo em volta e fechei hermeticamente e deu hiper certo. Então, dá para fazer com qualquer panela. Mas se tiver essas panelas com tampa pesada, aí você não precisa fazer toda vez farinha e água e quebrar isso, né? Então, você coloca... O pão é extremamente simples, é só farinha. Eu coloco um pouco de centeio, porque eu gosto do gosto e porque eu acho que tem fibra, tem mineral. Se é uma coisa para comer todo dia, eu acho que é melhor você não usar só farinha branca, né? Agora, obviamente, quanto mais você colocar de farinha integral, o pão vai crescer menos. Isso porque o pão, para ele crescer bem, ele precisa de uma coisa, que é o que todo mundo fala mal, mas é uma coisa boa, que é o glúten, que é a proteína que tem dentro da farinha. Normalmente, para cada quilo de farinha, tem mais ou menos de 7 a 15% de proteína, e depende da farinha que você for utilizar. Uma farinha, como a gente está usando aqui, Renata, ela tem só 7. Renata, Sol, essas que vocês têm aqui no Brasil, infelizmente, elas não são de alta proteína. Mas não faz mal, eu sempre faço e dá certo. Com uma farinha com mais proteína, obviamente o pão cresce mais, fica mais bonito, formata melhor, né? Mas isso, não vou falar para as pessoas irem comprar uma farinha italiana que custa 3 vezes o preço de uma farinha brasileira. Então, aí é uma escolha tua, apesar de farinha ser uma coisa barata, né? Mas aí vocês vão ter que fazer as escolhas. Obviamente, hoje em dia, no Brasil, eu sei que tem padarias que têm farinhas francesas, então aí o gosto é bem diferente. Não foi um país das farinhas aqui, né? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de achar uma farinha de boa qualidade. Então, aqui, na verdade, para um pão bom, eu só uso isso: farinha, água, sal, né? E o meu fermento. Quer dizer, tirando isso, eu não uso mais nada. Às vezes, quando você acha que você quer ativar um pouco o seu fermento, eu uso extrato de malte, a gente fala, né? Extrato de malte é um tipo de açúcar invertido de trigo maltado, né? Então, eu uso isso, mas não é pelo gosto, é mais para o fermento ser ativado. Aqui no caso, eles não acharam, então é caro. Não, é glucose, né? Glucose esse daqui eu acho que deve ser de batata ou de milho, alguma coisa assim. Então, também é um açúcar invertido. Por que um açúcar invertido e não uma colher de sopa de açúcar? Porque não é para a gente nem para o gosto. Na verdade, é um açúcar que os micro-organismos, sabe, para eles é um buster, assim, eles comem e ficam todos vivos, tal, não sei o quê. Obviamente, esse fermento está ótimo, eu nem preciso colocar isso, mas se você achar que o fermento está meio assim, uma colher de chá disso dentro do pão ajuda ele a fermentar melhor, né? Então, o melaço não funciona porque não é invertido. Entendeu? O melaço, o açúcar, o maple syrup, tudo é açúcar direto. O açúcar invertido é quando você tem um amido e você pega e transforma ele em açúcar. Então, ele tem essa transformação que faz com que eles absorvam muito mais rápido, os micro-organismos. Por isso que a gente fala que pra gente também não é muito bom, né? Esse tanto de caro, de todas essas coisas, porque é um açúcar muito direto. Mas para energia, diz que é muito bom.
O mel eu também não aconselho, porque o mel é um bactericida. Então você coloca o mel aqui dentro e eles morrem. Então, pode colocar mel, mas, sabe, depois que já misturou tudo, não diretamente, quer dizer, tem coisas que o fermento não gosta. Ele não gosta de sal, ele não gosta de mel, porque é antibactericida, que é todas essas coisas, ele não gosta de muita gordura. Então, esses pães muito tipo brioche, panetone, quer dizer, dá para fazer com o fermento natural, mas demora 3 vezes. Panetone que eu faço com o fermento natural demora 3 dias. Então, ele vai muito devagarinho. Mas o legal é que esse fermento natural não tem absolutamente nenhuma porcaria. Quer dizer, o problema dos nossos fermentos industrializados é que, para manter eles sem nenhum problema, com sim, vida longa, que ele não embolore, que ele vá rápido, que fermente rápido, quer dizer, ele tem muito o que a gente chama de yeast food, que são vários tipos meio de antibióticos. E é isso que eles falam que faz mal para a gente. Quer dizer, a gente todo dia está tomando um certo antibiótico na hora que come um pão industrial ou um pão de padaria. Por que o pãozinho da padaria fica pronto em 1 hora? Você pode ir, em 1 hora eles já estão assando o pão. E por que o meu demora 8 horas? Quer dizer, tem que ter uma diferença aí. É isso, a diferença é exatamente isso. Quer dizer, num pacotinho de fermento Flashman daqueles, tem tanta coisa para ativar e você está consumindo isso junto. Então, eu não acho que assim, sabe, é ruim, porque a gente vem comendo isso o tempo todo. Mas também eu acho que a gente tem uma série de alergias e coisas que a gente não tinha antes. E eles falam que é muito isso, que são os conservantes. E num fermento ou num pão industrial tem muito conservante. Vocês já pegaram pão assim que fica 1 semana sem embolorar? É muito esquisito. Então tem alguma coisa lá dentro que está protegendo esse pão e na hora que você come, você está consumindo isso junto. Então, o pão, que é uma coisa que eu pelo menos faço todo dia, minha família come todo dia, pelo menos o pão eu gostaria que fosse com coisas naturais. Então, eu tento usar, pelo menos no Japão, a farinha orgânica, sabe? Tento usar uma água filtrada, sabe? São um mínimo de coisas que a gente pode fazer. Não precisa usar água mineral, isso não precisa. Mas uma água filtrada com menos cloro é bom. Então, não precisa nem ser, sabe? Pode ser um filtro normalzinho, que não tem problema nenhum. Eu acho que já ajuda. Uma água com muito cloro, obviamente, ajuda a matar os micro-organismos. Então, é bom não ter. Então, aqui o forno já está pronto, então eu vou colocar só a massa. Então, amassando tudo isso que eu vou fazer aqui agora com vocês, mais devagar, e enquanto eu estou falando e fazendo isso, eu vou colocar esse pão no forno. Então, o pão, ó, quem quiser ver, acho que é bom mostrar. Vocês vão ver que ele vai estar metade disso quando eu coloquei na forma, né? Então, eu sempre coloco porque eu não sei que tipo de panela que é. E se for uma panela boa e o pão grudar na panela, e eu depois ficar tirando desse jeito, eu sei que eu vou estragar a panela. E aí não vai parar de grudar. Então, eu coloco sempre um papel. Agora, eu vi que no Brasil o papel manteiga não funciona. Isso porque é um pão que não tem uma gota de óleo. Então, quando é um pão daqueles que você coloca manteiga, margarina, alguma coisa assim, ele não gruda no papel. Mas como é um pão que não tem nada de óleo, ele vai grudar no papel. Então, eu uso um papel que eu achei aqui, que está escrito que não gruda. Não é papel manteiga, não gruda nos alimentos. Então, ele tem uma camada que, tipo de silicone, mas é um papel muito durável. Então, eu não jogo fora. Dá para fazer pelo menos 5 ou 6 vezes com o mesmo papel. Se você for cuidadosa, dá para usar quase 1 mês. Que é um papel que, né, assim, eu sou contra ficar toda vez usando papel e tal. Tem alguns tapetinhos de silicone, pode ser isso também, né? E aí vocês... Tem que ser meio fino, não pode ser aquele tapete de silicone muito grosso. Então, aqui, o que eu faço? Antes de levar para o forno, eu vou dar o que a gente fala, uma cortada. A gente faz esse corte para ele crescer de uma maneira mais uniforme e não rachar em outros lugares. Na verdade, não é um corte que é para decoração, né? É um corte para ajudar ele no crescimento.
Eu percebi que com a faca eu amassava um pouco o pão. Então tirava um pouco o gás, porque agora, depois que ele cresceu, o que eu menos quero é que ele perca esse volume. E aí eu vi que com a tesoura dá para cortar bem. Agora que vai pro forno, nós vamos aproveitar e o nosso fornecedor da Amazônia vai... Deixa eu pôr pra você. Só que não pode... Tem que colocar bem devagarinho, não pode cair, tá? É. E aí, 45, tá bom. 45 e a gente tira... Ele vai falar do produto dele mesmo. Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu sou o Carlos. Esse aqui é o nosso forno elétrico. Ele tem uma capacidade de 70 litros e ele chega até 250 graus. Então, assim, hoje ele atende muito bem para atender essa receita que a dona Mari está fazendo pra gente. Tá legal? Então, esse aqui... Agora eu vou fazer o pão, tá? Para vocês virem como é que chega naquela massa que estava lá aquela hora. Então, vocês têm que pensar, se eu quero comer o pão amanhã, eu vou ter que fazer... Eu faço normalmente, quando eu quero dar uma aula de manhã, eu faço o pão lá pelas... Depende da época do ano, mas eu faço lá pelas 11 horas antes de dormir. E aí ele vai ficar uma noite fermentando, no dia seguinte dá para colocar no forno. Para mim é uma coisa assim. Outra maneira é você fazer de manhã e assar quando você voltar do trabalho. Então são duas opções que vocês têm, mas tem que contar que são 8 horas. Então são 8 horas. 8 horas eu acho o tempo ideal de ficar fermentando. Agora, no verão, muitas vezes em 5 horas ele vai fermentar. Mas o pão não é tão bom quando ele fermenta muito rápido. Então, o que eu faço? No verão, eu coloco na geladeira na parte de vegetais. Na verdade, a temperatura ideal assim, é 20 graus, para ele crescer devagarinho, né? Hoje em dia, mesmo no Japão, está tão na moda essa lenta fermentação, e eles chegaram à conclusão que quanto mais lenta é, o glúten vai desaparecendo, porque ele é comido pelos micro-organismos. Então fica um pão sem glúten, porque ele é consumido pelos micro-organismos, então o pão é muito mais leve e saudável. Então, tem padarias que está escrito 48 horas de fermentação. Tudo na geladeira em temperatura cada vez mais baixa. Quanto mais baixo for a temperatura, mais baixo vai ser a fermentação. Então, eu não chego a esse exagero, mas no inverno eu deixo na cozinha e no verão eu deixo na geladeira, na parte de verduras, essa massa que eu vou fazer agora, tá? Então, aqui tem, vocês têm a receita, eu acho que todo mundo recebeu a receita. Então, eu acho que é 700 de farinha branca e 100 de farinha de centeio. Aqui, no caso, é à vontade, quer dizer, eu às vezes uso farinha integral, um desses pães eu fiz com aveia, né? Esses 100 gramas, de 100 a 200, não tem problema nenhum você substituir. O problema é quando a farinha branca é menos que a farinha integral. Aí o que acontece? O pão não sobe, é muito pouco glúten, principalmente aveia, centeio, sarraceno, praticamente não tem glúten. Então não vai ajudar isso na hora da fermentação. Então, aí eu coloquei as duas farinhas e uma das coisas que eu faço na minha receita é o sal eu não coloco junto, tá? E isso porque, o fermento não gosta muito de sal. E 2, porque do momento que você coloca a água com a farinha, você quer que a farinha vá se hidratando com a água. O sal impede. O sal vai fazer tudo para tirar a água para fora. E aí você vai ter que ficar sovando justamente para a farinha ir se hidratando. Então, eu não sovo o meu pão. Porque se eu tivesse que sovar 15 minutos todo dia, eu acho que eu não fazia pão. Então, eu só mexo e acabou. Deixo 15 minutos descansando, depois dos 15 minutos que eu deveria estar sovando, eu coloco o sal. E isso faz com que o pão pareça que sovou sozinho. Então, eu vou mostrar agora a maneira que eu faço, e quando acabou o tico pronto, e depois de 15 minutos, vocês vão ver, eu não fiz nada, eu só deixei 15 minutos, mas a textura já é outra, né? Então, aqui tá isso, a água, eu espero que esteja hiper bem pesado, porque senão vai ser um vexame aqui, né? A água e
o fermento. O fermento, ó, vocês podem ver, ele está bem fermentado. Eu coloco mais ou menos na receita 350 gramas. Né? Obviamente, você quer que faça mais rápido, você pode colocar 400, 450. Você quer que ele vá mais devagar, você pode colocar 250. Até 200 dá. Eu colocando 200 aqui, eu acho que vai demorar umas 10 horas. Então, isso você pode ver em relação a isso. Mas normalmente eu coloco 350, que é uma boa medida para o fermento. Então, esse fermento que eu coloco aqui, o que sobrou aqui, eu vou refazer o meu outro fermento. Então, vocês não podem usar tudo, tá? Então, não se esqueça, porque aí você não tem mais o próximo pão. Aí foi 30 anos embora. É. Bom, e hoje eu vou distribuir para cada um pouquinho desse fermento. Mas é uma gota, vocês vão ter que refazer em casa para ficar... Como que refaz? Só colocar água e farinha. Só isso, não tem nenhum segredo. Uma proporção? Você vai ter que ficar desse jeito. E posso ir aumentando sem usar, para ter uma quantidade tal que eu queira? Pode, mas A gente vai ganhar pouquinho. se você vai aumentando até a quantidade que você queira utilizar. Normalmente você vai ter que aumentar até pelo menos uns 350, 400 para fazer o próximo pão. Posso aumentar de uma vez? Ou tem... Pode aumentar de uma vez. Tá? Pode aumentar de uma vez. De uma vez, pode aumentar. 300 gramas de farinha com 300 ml de água. Aí você vai fazer 700, aí você não precisa de tanto. Então você coloca assim mais ou menos uns, sei lá, 200 e 200 e você já tem praticamente suficiente para você fazer o próximo pão. Como eu falei, não é bom ter muito. Não é bom ter muito porque ele vai, em quantidade, vai crescendo muito rápido. E aí ele vai começar a ficar ácido. E aí conserva em geladeira? Conserva em geladeira. Quer dizer, eu só tiro da geladeira na hora de fazer o pão. Né? Tem gente que deixa fora, mas eu só tiro da geladeira na hora de fazer o pão. Depois de pôr água e a farinha, já vai para a geladeira? Ou primeiro transforma e depois vai Não, para a geladeira? eu vou fazer aqui e já vai direto para a geladeira. Mas como que eu sei que ele tá vivo, tá morto? Vem olhar, vem olhar. Aí você vê. Vai passando. Então você aumenta ele na hora de usar. O ideal é isso. Como eu uso todo dia, eu aumento. Eu acabei de fazer o pão, já aumento, porque eu vou precisar para amanhã. Tá, mas Mas se não, eu guardo ele mais seco. Sem água, eu coloco mais farinha. Tem que deixar meio seco, tá? eu guardo seco e na hora de usar é que eu vou Exatamente. para essa textura Uhum. e para uso imediato. É. Entendi. Mas no caso de eu não usar, eu tenho que continuar alimentando. Não precisa. Você deixa uma semana só, hein? Mas uma semana ele fica sem problema na geladeira, sem alimentar, se você coloca bastante farinha e ele fica seco, como se fosse uma massa de pão. E aí, depois disso, você vai falar assim, amanhã eu quero fazer. Aí você coloca água e farinha até ficar um pouco desse jeito. E aí vai durar 30 anos. Hã? Vai durar 30 anos. Não, eu tenho um monte de aluno que já tem 20, sabe? Já está quase chegando lá. Como faz quando você viaja e Eu levo. Sempre levei. Na mala. É assim, é uma colher de sopa que eu preciso desse fermento. Toda vez eu deixo só uma colher de sopa no fundo, meio seco. Aí eu pego esse parece isso aqui, ó. Eu pego isso, coloco num ziploc duplo e levo. E quando eles me perguntam, eu falo, é máscara para o rosto. Você não pode nunca falar que é fermento para pão, porque aí com certeza eles vão tirar. Mas é uma colher de sopa de uma massinha que está lá. você leva na mão, Não. na mala? Na mão vão pegar com certeza. Na mala que você coloca lá dentro. O cachorrinho vai lá. Não tem cheiro de nada, gosto de nada. Não. O cachorro tá treinado para cheirar outra coisa. Não vai ser o fermento que ele vai enroscar com você. Tem muito mais coisa do que fermento. Então, nesse aqui eu nem cheguei a colocar o malte, tá? Só o fermento estava hiper bom. Então... Então, ele tem mais ou menos essa textura que eu queria que vocês vissem um pouco, tá?
Pode, se você vai voltar em uma semana, sim, mas às vezes eu saí, eu fico um mês fora. Aí se eu voltar, morreu. Tem que usar todo dia esse negócio. Não. Uma vez por semana, pelo menos, você vai ter que refrescar. Tá? Não pode usar. Morre. Eu já congelei, morre. O que ele aguenta, o que eu já fiz várias vezes, é colocar num silpate, ele líquido, né? E secar. Deixo secando assim, fora tal. Aí vai formar um monte de casquinha. Aí essa casquinha eu coloco num saco plástico e deixo na geladeira. Aí eu uso essa casquinha depois com água e ele volta. Tem menos poder, mas se você esperar 3, 4 dias, ele volta igualzinho. Então, essa é a maneira. Eu sempre tenho casquinha na geladeira. No caso de... Porque às vezes aconteceu, de esquecer dentro de uma geladeira de um hotel. Aí você não vai lá buscar, pegar um avião e pegar isso. E eles não vão te enviar, com certeza. Então, o que você pode fazer é ter sempre um de socorro. Outra coisa é que, assim, deve ter mais de, sei lá, 5.000 alunos no mundo que têm esse fermento. Então, às vezes eu chego, esqueci no Japão e tal, aí eu falo, você tem? Aí sempre tem alguém que tem. E é sempre meio filhotinho desse, então não tem muita diferença. Passa esse, para as pessoas verem um pouco. Eu não trabalhei praticamente nada, só misturei com a espátula, tá? Então, não gastei energia, foi simples. Tem nenhum lugar que vende. O quê? O levain? Olha, hoje em dia no Japão, nos Estados Unidos, tem todos os lugares assim que vendem material para, assim, produtos de cozinha e padaria, vende levain. Mas é o levain industrial, quer dizer, é uma marca que faz, é 100% orgânico e tal, não sei o quê, mas vende. Hoje em dia vende, tanto em pó como vende desse jeito. Mas o legal é fazer você desde o começo, né? Não começar... É tão simples assim que é uma coisa que se você mantém sempre um potinho desse tamanho, não vai ocupar tanto a geladeira. Só tem que lembrar uma vez por semana, mais ou menos. Eu já peguei ele com uns bons 20 dias e voltou. Então, sabe, renasceu lá das cinzas. Mas, às vezes, se sua geladeira tem um kimchi, um natto, algum outro micro-organismo mais forte, quando você vê, você abre e está com cheiro de miso, por exemplo. Aí já é outra coisa que entrou lá dentro, aí não vai formar mais pão. Que são micro-organismos que estão, né, na sua geladeira. Por isso que cada vez que eu faço levain em um país, ele já é diferente. Não é o meu mais. Para saber que ele está vivo, é essa borbulha. Essa borbulha, não tem outra maneira de saber. Eu aconselho sempre ver se ele está borbulhando antes de estragar 1 quilo de farinha. Agora, outra coisa que eu tenho sempre o fermento em pacotinho na geladeira. Então, não cresceu, não vou jogar fora. Pego o fermento em pacotinho, misturo com um pouco de água e misturo de novo. E vai crescer. Então, sempre tem uma maneira, às vezes. Mas o que eu faço, e as pessoas ficam meio com nojo, mas eu lambo. Aí você vê se o levain está muito ácido. Se ele estiver hiperácido, você pode ter certeza que ele está fraco. Aí a melhor coisa, você lambeu, o levain está fraco, joga fora, deixa uma colher de sopa e recomeça. Nessa uma colher de sopa vai ter o suficiente para começar do zero. Pior é que eu vejo as pessoas falando assim, que, sabe, desperdício. Então vai colocando só farinha no levain velho. Aí chega, você tem um balde de levain. Aí não dá, porque a acidez é muito grande. Então, o que eu vi que foi bem legal foi que tem algumas geladeiras hoje em dia, é um padeiro francês que produziu esse tipo de geladeira junto com os japoneses, mas é uma geladeira que tem uma torneira, em cima tem uma maneira de cair farinha e água só farinha e água que cai. E tem uma máquina que fica misturando e tem uma torneira. Só que tem temperatura e pH. Aí eu falei, isso é sensacional. Então, com o pH, ele sabe como levanta lá dentro. E se aumentar o pH, mais farinha e água para baixar. E sai de baldinho. E aí virou uma cadeia, chama Kaiser. Tem, né? Tem em Nova York, agora tem os pães deles, Kaiser, com K e Y. É um alsaciano que foi para o Japão, e aí o japonês falou assim, não, a gente quer fazer, porque ele faz tudo, desde o croissant, o brioche, tudo ele faz com levain.
Ele não usa nada comercial. E é uma padaria que no Japão deve ter mais de 60 já. Então, consegue-se fazer a nível, escala assim, industrial, mas só usando levain e farinha orgânica. Quer dizer, já tem um público para isso. Porque pão ainda é uma coisa relativamente barata. Então, vale a pena você investir e comer um pão bom, não essas coisas que a gente está comendo aqui. Esses pãezinhos assim, é um horror. Assim. E o sal, para essa receita, é de 15 a 30 gramas. Então, aí é uma questão da saúde da casa. Então, no Japão eu uso 15, na França é 30. Então, os franceses, 15 eles acham que está sem gosto. Os japoneses, 15, eles acham que está salgado demais. É melhor, quanto menos você colocar, é melhor. Eu conheço gente que coloca 10. Então, é uma coisa que você vai se acostumando, o sal, né? Então, é melhor acostumar pelo baixo. Depois ir aumentando. Então, enquanto eu não vou continuar o pão, porque o pão eu só vou colocar o sal, eu vou fazer algumas coisas que a gente comeria junto com o pão. Uma das coisas que eu sempre dou nas aulas junto com o pão é a rillette, que é o patê de porco. Né? Então, eu vou fazer a rillette aqui. Ah, esse era para qual? Será que era para rillette? Esse é o pão, né? Pode deixar aqui. Colocar só um plásticozinho, um filmezinho, só um filmezinho. E aqui eu vou fazer... A rillette é o que a gente chama de pasta de porco, né? Normalmente a gente faz isso com sobra que a gente tem de alguma coisa. Então pode ser de pato, pode ser de porco, pode ser de coelho. Quer dizer, são partes não nobres que você vai fazer uma pasta no lugar da manteiga. Então, quando eu faço a aula de pão, eu sempre faço uma receita doce e uma receita salgada para as pessoas degustarem o pão com alguma coisa interessante. E a rillette é uma das receitas que eu mais gosto de fazer. A gente pode fazer a panela, mas pode os ingredientes da rillette. Então, eu uso para fazer uma rillette boa, barriga de porco sem a pele. Né? Vocês vão falar, isso não é uma coisa gordurosa, mas você usa como se fosse uma manteiga. Então, se você pensar assim, não tem nada, é até bem saudável, porque você não está colocando nenhuma outra coisa a não ser a carne e os temperos. Então, aqui na rillette, liga o top para mim. A gente vai fazer aqui, ele vai ter que tirar daqui. E para começar a rillette, eu começo com um pouco de banha. Banha. Aí nessa banha, eu vou colocar um pouquinho de alho. Então, tem uma coisa que... é para perfumar, né? Eu sempre coloco o alho no óleo frio. Então, isso é uma das coisas que, para você ter todo o sabor do alho e ele não queimar, o ideal é você sempre começar ele no óleo frio. Isso porque o alho, dentro dele, ele tem uma certa gordura. E esse óleo que ele tem, em contato com o óleo quente aqui, queima. Então, para você não queimar, sempre começar o alho com óleo frio. Já a cebola tem muita água. Então, quando eu começo a cebola, sempre pelo óleo quente. Então, são coisas para lembrar um pouco. Aí, aqui eu vou colocar... Hã? Não, eu uso tudo. Eu uso tudo, com a água e tudo. Opa, como é? E aqui eu estou colocando a costela de porco com osso. Então, para fazer uma boa rillette, o ideal é você ter a mesma quantidade de carne para gordura quase. Então, é o que vai formar uma pastinha. Então, não adianta colocar um monte de parte de carne, porque aí não vai formar uma pastinha. É a gordura que vai fazer. E aqui, para ficar bem saboroso, é importante você fritar bem essa parte da carne. E aí eu coloco os temperos, que é
a folha de louro. Eu uso muito folha de louro fresca. Eu acho que tem cheiro melhor do que a seca. Então, quando eu acho louro fresco, eu pego as folhas e congelo. Então, eu sempre vou ter louro fresco. Secar o louro, eu acho que ele perde muito o cheiro bom dele. Então, eu prefiro... Eu coloquei tomilho e louro, só. Então são duas coisas, ervas que eu gosto. Podem colocar outras coisas, pode colocar cebola se quiser, tudo mais. Agora, tem uma coisa em relação à cebola, é que esse tipo de coisa, tanto a geleia quanto a rillette, são coisas que a gente quer guardar por bastante tempo. A gente faz em grande quantidade e a gente guarda por bastante tempo. A cebola tem tendência a estragar, justamente por causa da água da cebola. Então, para não ter isso, eu evito de colocar. Eu colocaria uma echalote, mas aqui eu já vi que não achei. Então, ultimamente, não... que é um tipo de cebola, mas na verdade é mais a família do alho poró. Então, aqui... Tomilho. Tomilho fresco e louro fresco. Não é banha, mas é a barriga de porco. Hã? Não, porque o bacon já é uma coisa, sabe, já está processada, né? Aqui você quer processar ele, então é melhor usar tudo cru, tudo fresco. Esse é o cooktop indução. Não sei se vocês conhecem essa tecnologia de cocção, tá? Depois vocês podem conhecer. Você quer falar um pouquinho? Bom, gente, tá funcionando o áudio aqui. Estão conseguindo me... agora sim. Esse é o nosso cooktop de indução. Ele tem uma facilidade muito grande, através das panelas de fundo triplo, o aquecimento e manter a temperatura dos alimentos pela panela. Além de ser muito mais fácil a limpeza desse produto e também um lançamento da Panasonic. Então, no Japão se usa muito a indução por causa do terremoto. Então a gente viu que até agora os terremotos em si não causam grandes danos. É difícil você morrer por causa de um terremoto. O que acontece como da última vez o tsunami ou como na vez em Kobe, que é fogo. E o fogo normalmente assim... acontece porque o terremoto aconteceu quando todo mundo estava cozinhando. Então, quando tem o fogo, realmente tem esse problema. Então, quase todas as casas modernas japonesas já não tem mais gás. Quer dizer, apesar dos japoneses adorarem e tudo mais, o próprio prédio, para poder pagar, acho que o seguro e tudo mais, já exige que todo mundo só coloque... indução. Né? Mas acho que não adianta muito, porque a coisa que eles mais gostam de fazer é fazer aquele negócio que tem o gás com cassete lá, e fazer o shabu-shabu na mesa, yakiniku na mesa, teppanyaki na mesa. Então, não adianta muito colocar tanta indução, porque aquilo lá é fogo mesmo, né? Mas isso é uma coisa que os japoneses adoram fazer. Então, eles reclamam muito. Ai, essa casa só tem indução, tal, não sei o quê. Mas é uma questão de segurança. Coloca no... Ele tem um negócio que chama, sei lá, turbo, alguma coisa assim. Aí o fogo fica bem forte. O importante aqui, tem que ter uma certa paciência. Não é só para dar uma fritadinha. Aqui, quanto mais ele pegar uma cor, essa cor é que vai dar esse umami que a gente fala, que é esse gosto bom. Então... essa caramelização das carnes é que vai dar gosto bom. Então, vai ter que ficar um pouco aqui, caramelizando um pouco, sem queimar. E quando ele pegar uma boa cor, aí você vai deglaçar, que a gente fala, né? Tirar esses pontos com um vinho branco.
E, ao mesmo tempo, o vinho branco vai dar uma certa acidez que vai fazer com que não fique uma coisa tão gordurosa, que você não sinta tanta a gordura do porco. Então, aqui. Ó, aqui já tá, o fundo já está pegando. Então, eu vou colocar um pouco. E é importante esse vinho branco evaporar, quer dizer, a parte do álcool do vinho branco evaporar. O que é esse álcool? Também a gente faz isso muito com saquê também, mirim também. A gente faz evaporar o álcool, porque o álcool dá um amargo, às vezes, um travo, que estraga um pouco o gosto da comida. Então, toda vez que você usar o álcool aqui é bom, primeiro que ele amacia. Outra coisa, que quando ele evapora, ele leva junto o cheiro ruim. Então, esse negócio de flambar, ou de fazer assim, pegar um pouco de fogo quando a gente faz uma carne, uma coisa assim, é um pouco para tirar um pouco o excesso do cheiro, e o álcool ajuda para esse tipo de coisa. Por isso que a gente flambeia, não é só para deixar bonito. E o fato de você poder colocar fogo faz com que o álcool saia mais rápido, né? Então, por isso que às vezes coloca. Aí aqui, quando você perceber que não tem mais o cheiro de vinho, isso quer dizer que o álcool foi embora. Então, agora essa receita é só você cobrir mais ou menos com 1 litro de água. Vou pegar essa água que já está aqui. Água da torneira, tá? Não precisa pegar água mineral para fazer rieta. Não precisa estar quente. Você sabe que quando você quer pegar o máximo possível do gosto das coisas, uma sopa, tudo isso é osmose. Se você colocar uma água quente, você fecha. Você não deixa o gosto sair. Então, é importante, quando você quer fazer uma sopa, sempre começar com água fria. Agora, quando você quer que a coisa seja gostosa, sempre começar com água quente. Então, por isso que quando você vai fazer um rosbife, por exemplo, você vai queimar ele inteirinho, um bife de panela, você vai queimar ele inteirinho para o gosto ficar dentro da carne. Depois você vai colocar uma água quente e vai fechar, por exemplo, uma panela de pressão. Isso vai fazer com que o gosto da carne não saia para a água, porque você quer comer a carne. Agora você quer fazer um caldo de galinha. Se você pega um caldo de galinha, você pega a galinha e coloca uma água quente, a galinha vai ficar ótima, mas não vai sair o gosto na sopa. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar água fria e quanto mais você demorar para ele entrar em ebulição, mais o gosto vai sair. Porque as proteínas começam a endurecer com 70 graus. E aí, depois dos 70 graus, vai ficar cada vez mais difícil das coisas saírem para fora. Então, a gente fala que o tempo ideal assim, é ficar de 50 a 68, alguma coisa assim. Esse ponto é um ponto que sai bastante gosto. Então, seria o ideal para fazer uma sopa, para fazer essa osmose, assim, né? De sair as coisas na água. Então, aqui, quando ferver, a gente vai retirar as impurezas e, por exemplo, se tiver uma panela de pressão, pode fazer uma panela. Eu prefiro fazer numa panela dessas e cozinhar devagarzinho por 2 horas. Hoje a gente não teve tempo, a gente fez na panela de pressão, mas em termos de gosto e de estrutura da carne, é melhor não usar panela de pressão. Fica mais gostoso se você fizer na panela, devagarinho, se você tiver tempo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa e colocar no forno, a 150 graus. Aí fica 4 horas cozinhando bem devagarinho, não perde água, tal, não sei o quê. Nesse caso, eu vou querer que perca água, porque, na verdade, é um patê que eu quero que tenha 0 de água e o único líquido que seja é gordura e colágeno, que é o que vai sair dos ossos, né, e da carne, que é costela, né? Então, a gente escolhe uma carne que tenha mais colágeno. Às vezes, eu coloco até assim, um joelho de porco, por exemplo, que tem mais colágeno. Eu já fiz com o pé. Aí fica muito duro, quase não dá mais para passar, e você tem que comer com garfo e faca, né? Então, tem que saber escolher, não colocar colágeno demais também, né? Aqui vocês estão vendo, ó, começou a borbulhar, chegou isso, então nós vamos tentar tirar essas impurezas. O que são essas impurezas? São coisas que, para a gente, não precisa ter. Então, são partes
de sangue, partes amargas. São impurezas que vão subindo na superfície. Então, no caso de vocês quererem fazer um bom caldo, eu sempre faço sem tampar. Porque do momento que você tampa um caldo, o que acontece? Vai acontecendo uma emulsão. Começa a ferver e fica fervendo e girando. E quando você abrir, é um caldo turvo que você vai ter. Se você quer ter um caldo, assim, que toda a gordura vai embora e que tenha só o gosto do caldo, você vai ter que deixar ele em temperatura bem baixa, que só tenha um ponto de ebulição e toda vez que aparecer impureza você tira. Aí você vai ver, você vai ser um caldo hipercristalino. Isso, para fazer um bom caldo, é isso. Nesse caso, a gente não quer o caldo. A gente quer que ele evapore completamente. Então, a gente vai cozinhar ele lentamente e depois, antes de você terminar ele, você vai levar bem forte para o caldo, para a água toda ir embora, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai continuar, mas com uma temperatura um pouco mais baixa. E daria para colocar para lá? Pode tampar para cozinhar devagarinho. Atrás. Aí depois você põe a mão lá para mostrar que ninguém queima a mão. E onde está o caldo aqui? E ó, você consegue pôr a mão Tirou a na... panela agora e a gente já pode pôr a mão aonde Ele estava fica, assim. ele fica aquecido, mas não chega a queimar a mão como uma resistência ou fogo tradicional. Então você põe a mão e não vai queimar. Você vai sentir ela quente, mas não vai queimar. Tá legal? E o pão? Onde está? O pão tá na geladeira. Não vou colocar na geladeira. Olha que você tirou da geladeira. Mas não faz mal, pode deixar. Não tem problema. Não, era só para colocar o sal. Então, aí é o pão daquela hora. Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui. Então, ele só ficou 15 minutos, mas pode ter ficado mais de 15 minutos. É o mínimo 15 minutos, tá? Ele já... É como se eu tivesse sovado ele já está liso. Então, esse tempo que eu fiquei fazendo outra coisa, o pão se sovou ele mesmo. Não precisei fazer nada. Então, agora que eu coloco o sal. Mas isso é para essa receita de pão ou para qualquer pão eu posso usar essa ideia? Para poder qualquer pão. Mas isso foram os japoneses que inventaram, que falaram assim, não, por que a gente tem que ficar sovando o pão? Aí eles falaram, porque tem que sovar o pão? Porque precisa hidratar a farinha. Por que precisa ficar batendo? Porque o sal tira a água da farinha. Então é só colocar o sal depois. Então hoje em dia muitos padeiros fazem isso, né? Colocam o sal depois, porque é cientificamente comprovado. Então, assim, outra coisa, eu nunca sujo uma mão está sempre suja, mas a outra mão eu não sujo, porque aí dá para atender o telefone, abrir a geladeira, fazer as coisas. Então, não vá com as duas mãos em cima do pão, porque senão depois é triste, tem que ficar o tempo todo lavando a mão. E quando você sentir que não tem mais o sal, já está pronto. Então, você viu que é um pão hiper fácil de fazer. Então, já está pronto. Já está liso. Aí eu coloco. A melhor coisa para colocar aqui, porque eu faço pão todo dia, é aqueles capa de chuveiro, touca de chuveiro. Então, é a melhor coisa, porque gastar um filme aqui, primeiro que ele não gruda bem. Os filmes do Brasil são horríveis, não gruda bem, você gasta um monte, não vale a pena. Então, o ideal, aquela touca dá para lavar, usar várias vezes, tem esse elástico, então não deixa ressecar. É a melhor coisa. Bom, no caso, a gente não tem a touca, né? Então, a gente está improvisando um papel aqui. Nem o filme a gente tem. Nem o filme também não tem. Então. Isso é só para não secar. Então, não precisava nem ter isso. Você coloca um negócio assim em cima, que dá para tampar, que é só não ficar... Então, esse pão está pronto. Esse pão, isso eu não vou poder mostrar, porque só se vocês virem na minha aula de amanhã, né? Aí vocês pegam esse pão, vocês enrolam e colocam na panela, é só isso. Na panela que vocês colocaram o papel.
Vocês colocam o pão lá dentro, espera 1 hora. É só 1 hora, porque eu coloquei ele na panela 1 hora antes de vocês chegarem. Na panela ou no forno? Na panela. Eu coloquei ele na panela 1 hora antes de vocês chegarem, para poder levar no forno na hora que vocês chegaram. Ah, ele fica na panela 1 hora? 1 hora para crescer. É, porque no momento que você tira ele do bowl, o gás vai descer. Então, ele vai fazer a segunda fermentação dentro da panela, Tampado. tampado. Então, quanto tempo no bowl com a touca? No bowl com a touca vai ter que ficar 8 horas. Ah, 8 horas. É. Aí vai para a panela mais 1 hora. 1 hora e aí pode ir para o forno. Você vai ter que ver, esse 1 hora pode ser de 1 a 2 horas. Por exemplo, quando eu coloco na geladeira, demora 2 horas para voltar. Aproveitando, falando sobre o nosso cooktop, ele tem a função Buster, que ele consegue chegar no ponto de ebulição muito mais rápido do que a chama mais forte, né, que seria o fogo alto num fogão tradicional, fogão a gás. Então, você consegue ter esse ponto de ebulição, né, os 100 graus, de uma maneira muito mais rápida, comparando com os fogões tradicionais. Em torno de 250 ml, 300 ml em 3 minutos. É bem rápido, tá? É a média aproximada. E a função contrária, o simmering, é aquela... Ele não chega a ferver, aquele ponto de... Ele fica só as bolinhas, sem ferver. É uma temperatura baixinha. Antes dos 100 graus, né? Vai ser em torno aí de 2 minutos, 2 minutos e 15 aproximadamente. Com os 3 ele já começa a ferver. Mas ele tem essa função de temperatura baixíssima para não chegar à ebulição. Eu consigo fazer a regulagem da temperatura de 1 a 9. 1 é considerando o fogo mínimo e o 9 o máximo. Ligou o cooktop, ele vai aparecer o número 5, que é o fogo médio, que é o tradicional, né? Quando a gente liga o fogão lá, a gente normalmente já põe o médio automático, né? E aí ele já entra como o médio. Mas normalmente você deixa só para esquentar. Isso. Não vai ferver, não vai acontecer nada. Pode... E essa função Buster, qual é o comando? Ele tem um B do lado do... Se o câmera, não sei se ele está conseguindo pegar aqui. Deixa eu tirar essa... Ele tem um B aqui do lado do botão de liga. Você pressionar ele aqui, ele vai acionar o Buster. E aí ele faz esse turbo... Oi? Na boca que estiver Na ligada. boca que estiver ligada, ou se eu tiver necessidade, em todas as bocas eu consigo fazer isso também. Eu sei, quando a gente coloca o pão, ficou 1 hora na panela. Depois eu coloco no forno. Se o meu forno é o forno a gás, o forno tem que estar quente ou não? Hiper quente. Então, se for a gás, com certeza você vai ter que deixar ligado 1 hora antes. Então já deixo a panela 1 hora e já ligo o forno. Exatamente, faz junto. No elétrico, ele chega mais ou menos em meia hora, mas o a gás eu vi, principalmente no Brasil, eu vi que tem que esperar 1 hora. Sempre quente. E é temperatura mínima, 150. Não, 250, 230, 240, dependendo, você vai ter que colocar na temperatura máxima, dependendo do teu forno, está escrito 230, mas não é 230. Quanto maior, melhor. Melhor. Nesse caso, se é o forno a gás meio fraquinho, é melhor você colocar no mais forte. Está dentro da panela. A panela é muito importante nessa história. Tem que fazer dentro da panela. Tem que fazer sempre dentro da panela. Mas eu tenho que ter essa panela aí. Não, qualquer panela. É bom, a gente vende. Olha, esse cooktop eu recomendo. Panela de ferro. Panela de ferro, pode ser pedra-sabão, pode ser... O mais importante é que seja, panela grossa e pesada. 2, a tampa fecha hermeticamente. Inox? Pode ser inox, se for pesadona, mas não pode ter aquele bracinho de madeira, o bracinho de silicone, porque aí derrete. E esses, por exemplo, tem esses Le Creuset que em cima é um pouquinho de silicone, aquela parte preta de segurar, eu forro com papel alumínio. Dá medo porque, às vezes, dependendo do forno, ele chega perto da resistência e derrete, né?
Então, aqui eu estou fazendo o patê. Então, aquele patê que ficou cozinhando, 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 eu tirei os ossos. Uma hora. Camila, 40 pode falar da panela. 45 minutos com tampa e 15 minutos sem tampa, tá? Pode abrir para ver ou não? Se abrir, Se abrir, você vai perder o vapor. Tem que deixar pelo menos os primeiros 45 minutos. E quando depois dos 45 minutos você abrir e perceber que ele está muito branco ainda, você pode fechar de novo. e até o final é fechado. Não. Tira pra- Tira os últimos 15 minutos, normalmente. Para dourar. Fala. Quer falar, Camila, da panela? horas eu tenho que ficar em cima da panela para ir tirando as impurezas? Então, No caso do... Aqui? Só no começo. Só no início. Tem que tomar muito cuidado com... se você está fazendo um caldo claro de frango o tempo todo, quer dizer, vai ficar... O meu caldo de frango demora 6 horas. 3 horas um dia, 3 horas outro. Mas fica um caldo maravilhoso. Mas, quando eu passo perto e vejo impureza, eu tiro. Você fica lá o dia inteiro só fazendo caldo. Agora, no caso, por exemplo, da geleia que eu vou fazer agora, você não pode ficar tirando todas as impurezas. Quando você perceber, você só tem metade da geleia. Então, a geleia, como você faz em fogo muito forte, ela fica formando aquela espuma em cima, mas isso não quer dizer que era impureza. Só no início que vai ter as impurezas. Depois, você esquece. outra pergunta é, quando você faz o arroz, você põe água quente ou fria? Depende do arroz que eu vou fazer. Que arroz você está falando? Se for o brasileiro, eu vou fazer água quente porque eu não quero que ele grude. Se for o japonês, vai ser água fria porque eu quero que ele grude. É só pensar no que você quer fazer. É tudo... Tem o porquê do que você está fazendo. Então, o brasileiro, normalmente, eu dou uma salteada para ficar com óleo em todos os grãos. E eu faço no Japão na panela japonesa. Salteio o arroz, coloco dentro da panela japonesa e coloco até a medida de água fervendo. Sal e acabou. E sai um arroz soltinho, super bom. O arroz japonês, lavo bem, umas 3 vezes, até a água sair um pouco transparente. Coloco, deixo secar um pouquinho, depois coloco na panela e coloco água até a medida. Fria. Dependendo do que você for fazer. O risoto é outra história, né? Mas eu faço muito o risoto com o arroz japonês. Eu acho que fica melhor do que fazer com todos os arrozes italianos. O arroz italiano eu acho meio pesadão, sabe? Então eu acho assim, eu adoro o risoto italiano, mas eu não consigo comer mais que 2 ou 3 colheres, eu acho muito pesado. Mas feito com arroz japonês redondinho, ele fica bem leve. O importante... Não o moti. O arroz normal, branco, de sushi. O arroz de sushi branco, normal. Catete, Então, você faz a mesma coisa, dá uma refogada a cebola, aí coloca o arroz, coloca um pouco de vinho branco para tirar um pouco o cheiro do arroz, e aí você vai colocando o caldo quente. Caldo quente e misturando. Aquele é importante o tal misturar, porque é para dar a liga. No caso do arroz japonês, eu acho que fica muito pesado, porque eles têm muita liga. Então, o que eu faço? Eu não misturo com a espátula, faço numa panela um pouco funda, mas de teflon, que não grude, e eu só mexo no cabo da panela. E isso faz com que o arroz ele não fique tão grudado. E aí faz um risoto bem leve, mas bem molhadinho. Então, são coisas que a gente aprende usando ingredientes diferentes. Porque o arroz italiano, mesmo no Japão, é muito caro. Então, no dia a dia, a gente faz com arroz japonês. Bom, aqui a gente vai colocar aqui. Tira todas as coisinhas. Aqui tinha o caldinho, né? Que eu separei. Mas, na verdade, como vocês podem ver, é tudo gordura. Não, aonde cozinhou. Mas cozinhou, mas eu deixei evaporar completamente. Quando eu percebi que está
está soltando dos ossos, eu tiro a tampa e deixo em fogo alto. Aí vai chegar uma hora que você vai ver que não tem mais caldo, que é a água do cozimento. Vai ter um pouco, assim, vai estar meio molhado por causa do colágeno e por causa da gordura. É só isso que eu quero, porque aí ele vai durar bastante. Aí eu coloco aqui, vou ter que lavar a mão de novo. E aí, antes de começar a misturar, eu vou temperar. Então, eu já temperei um pouco de pimenta, essas coisas, mas no início, vocês viram, eu não coloco sal. Isso porque é a mesma coisa, o sal impede do gosto sair. E eu quero tudo isso com o gosto em volta, o caldo e tudo mais. Então, eu não coloco o sal desde o início, então eu vou colocar o sal só agora. Só que, acho que tem que deixa eu tirar. Então. E não precisa, eu estou colocando aqui em cima do gelo porque vocês vão comer agora, mas não precisa fazer isso se vocês não quiserem, porque esfriando normalmente e tal, não sei o quê, vocês conseguem comer. E o sal? Sal. E é o sal branquinho. Sal branquinho, né? É bom. A gente finge que ele é meio escurinho. Uhum. Então, aqui o importante, vocês podem, se quiser, fazer também com... Tinha um coisa, não tinha? Um mix preparado lá? Tá aqui, ó. Mix preparado. Mas tem que ser com aquele, não é? É, pode ser esse daí. Pode ser também? Pode. Mas com essa? Vai esparramar um pouco, mas não faz mal. O importante é emulsionar. Vai ter que ficar um patezinho. O processador, eu percebi que quebra. Então é legal ter os fiozinhos da carne. O que pode colocar também é na batedeira com aquele negócio folha. Tem uma mão assim, não tem? A raquete. É raquete. Na França a gente chama de folha. Sabe qual que é, né? Porque tem o gancho, tem esse igual a esse, e tem um que é meio uma coisa assim. Aquele ele não quebra, quer dizer, ele não vai, o fio não vai ficar quebrado, né? E é legal você ter o fio da carne. O importante é que o colágeno que está em volta dos ossos derreta, porque é isso que vai ser um pouco também a liga do patê, né? E enquanto isso eu vou fazer a última receita, que é a geleia de morango, tá? Então, ontem eu dei aula de geleia e o que estava mais gostoso eram as ameixinhas. Aquela ameixinha meio vermelhinha, nacional, tá? Então, tenta comprar a fruta da estação. Sempre vai sair mais gostoso com a fruta da estação. Então, a minha receita de geleia é a fruta da estação e 60% do peso dela em açúcar. Tão quente que deu uma... Bom. Então, a questão da geleia é... A gente tem a impressão de que você fazendo lentamente a geleia vai ficar boa. E, na verdade, não é. Quer dizer, a geleia você não pode fazer em quantidade e não pode demorar muito tempo para ela virar geleia. Isso porque quanto mais tempo demorar, mais você vai perder da fruta. Desde as vitaminas, o gosto, o cheiro, tudo vai desaparecer nesse cozimento longo. Então, não é para fazer tacho de geleia. O que você precisa fazer é ter o mínimo... Eu acho que o mínimo possível de geleia é 3 quilos. Isso não de fruta, hein? Juntando o açúcar. Então, 3 quilos é o mínimo que você pode... Quer dizer, é o máximo que você pode fazer de geleia de uma vez. Isso porque, mais do que isso, você vai demorar muito tempo para ela chegar
a 105 graus, que é a temperatura que precisaria, que dá o ponto de geleia. Então, para isso, tem algumas dicas que eu dou, que é, por exemplo, deixe o morango com açúcar uma noite. Isso já ajuda o processo e você deixa menos tempo no fogo. Então, você vai perceber que quando você colocar ele aqui, ele já está praticamente líquido. Então, isso vai ajudar. Aí, depois, a primeira espuma que sair, você tira, porque é impureza. Então, mas depois dessa primeira espuma, você não pode mais tirar, porque aí já é a própria geleia. Porque, como vai estar em alta temperatura, sempre ele vai formar impurezas. A melhor panela para fazer geleia, para mim, ainda é o cobre. E isso porque o cobre leva em super alta temperatura e, ao mesmo tempo, ele faz uma reação química com as frutas da geleia, ela fica muito mais brilhante, com a cor muito mais viva. Então, a geleia feita na panela de cobre sempre vai estar mais bonita, mais brilhante. Tem um coating, sem problema nenhum. Não, na verdade é mais o cobre que tem isso. Então, antigamente, você só fazia no cobre, mas direto. Mas ela exige uma coisa especial, que é você toda vez lavar a panela com algum ácido, né? Então, normalmente é vinagre e sal. Então, você lava com sal grosso e vinagre, e aí você tem a panela pronta para fazer a geleia. Então, as minhas não têm cobertura dentro, mas com a cobertura faz diferença, funciona. Menos, mas funciona. Mas aí não tem essa coisa de ficar lavando, limpando toda vez. Mas eu acho que isso é o de menos. Sei, hoje, se você vai assim no interior, tem bastante ainda, né? Só não adianta comprar panelão, tá? Então, é um pouco maior do que esse daqui. Então, as panelas são pequenas, né? Mas esse é o ideal para você fazer uma geleia. E deixar sempre em super alta temperatura. E se você, quer dizer, eu uso muito o termômetro, mas se você não tem o termômetro, você pode fazer o teste do pratinho. O teste do pratinho é você deixar um pratinho branco no congelador e colocar um pouco disso daqui. Se você fizer isso e ele ficar, tudo bem. Se ele meio que ainda cair, aí ainda não chegou no ponto. Então, são 2 pontos. Obviamente, quem faz isso profissionalmente vai precisar do termômetro, porque você não pode errar. Uma das coisas que eu vejo as pessoas falarem, minha geleia não endureceu. Se a geleia não endureceu, leva no fogo de novo. Isso quer dizer que ela não foi suficientemente cozida, né? Quer dizer, faltou ainda, sobrou água dentro da geleia ainda. Então, por isso que aconteceu isso. O limão, na verdade, o que ele é? Ele é para firmar a pectina da geleia. Quer dizer, ele vai ajudar a geleia endurecer. Mas ele é muito, como é que a gente fala? Ele é muito frágil. Então, eu só coloco o limão quando a geleia estiver no ponto, que vai ser a última coisa. Né? Pode ser qualquer limão, na verdade é uma acidez. Né? Obviamente, se for o siciliano, ele é menos ácido, você vai ter que colocar um pouco mais. O limão daqueles verdes, você pode colocar um pouco menos. Limão é um bom também para ajudar no gosto. Então, o que eu acho legal é, por exemplo, se a geleia tem a tendência de ficar doce. Então, usar sempre fruta um pouco mais ácida. E se você está fazendo uma geleia com fruta um pouco doce, por exemplo, uma geleia de manga, por exemplo, eu coloco maracujá. Então, fazer algumas duplas que vão uma ajudar a outra. Uma que eu gosto muito, que é essa de morango, eu sempre coloco ruibarbo. Então, o morango que não tem tanta pectina, o ruibarbo que está cheio de filamento, ajuda ela a endurecer.
Então fica uma geleia bem grossa, sem você precisar colocar um monte de açúcar. Então são coisas que você vai aprendendo, essas duplinhas que vocês fazem com geleia. Quer dizer, geleia já é toda uma outra, sabe? Tem milhões de dicas só para geleia. Então, tentar fazer infusões, por exemplo, sabe? Colocar, por exemplo, ontem a gente fez a de ameixinha, que a gente achou que estava ótima, compramos no Ceasa caixas e caixas, e algumas a gente falou, bom, a gente podia colocar algum cheirinho. Então, a gente achou verbena fresca. Então, a gente colocou, fez uma infusão de verbena com a geleia, ficou um cheiro maravilhoso. Então, são coisas que você... Casca de laranja, às vezes uma fava de baunilha, né? Então, são coisas que você tem que saber. Aí já é uma questão do seu gosto, de você ir fazendo as coisas e, de preferência, ter sempre esse balanço entre o doce e o ácido. Então, o que é bom para a geleia normalmente não são as frutas extremamente doces. Então, é legal uma fruta um pouco ácida, a geleia sempre vai ficar mais gostosa. Frutas vermelhas, né, o blueberry, todas essas frutas são boas para geleia. A gente faz... no Japão, por exemplo, tem várias coisas que hoje em dia está na moda, né? Geleia de pimenta, não tem? Geleia de tomilho, geleia de menta. Essas geleias não são coisas que... não são frutas que dá para fazer geleia. Então, você precisa ter uma base. Então, para esse tipo de geleia, eu uso como base a maçã verde. Então, eu pego a maçã verde, pico com caroço, com casca e tudo, cozinho. E depois que eu cozinho, eu faço um purê dela, passo por uma peneira e uso essa água. Essa água a gente chama de pectina. E aí, nessa água que eu vou colocar o que eu quero fazer geleia. Se é pimenta, é aí que eu vou colocar pimenta dedo de moça. Se é menta, eu vou colocar folha de menta. Se é geleia de vinho, eu vou colocar um vinho reduzido. Essa água que você cozinhou vai ser uma água quase transparente, que vai estar toda a pectina da maçã verde lá, e ela vai estar ácida. Então, vai ser boa para usar. Então, eu faço com isso. Então, a geleia de sakura, nessa água de maçã verde, eu coloco as folhas de sakura, aquelas que ficam no sal. Não sei se vocês conhecem, tem uma folha salgada de sakura, né, da cerejeira, que a gente salga e usa o ano todo. Essa folha que tem o cheiro da cerejeira, na verdade, não é na flor. Né? A flor não tem cheiro, praticamente não tem cheiro, é a folha que tem. E aí eu coloco, deixo em infusão uma noite, dentro dessa água da maçã verde, essa folha de cerejeira. E aí, no dia seguinte, eu tiro, porque a folha eu não posso usar na geleia porque ela é verde. Aí, o que eu faço? Eu pego essa infusão e é a mesma coisa. Para 1 litro, eu coloco 600 gramas de açúcar e levo para o fogo até ficar 105. Aí, quando ficou 105, eu coloco as pétalas de sakura e coloco nos vidros. É só isso. E aí, ele fica rosinha. Então, essa é a... Então, geleia é meio infinito. Dá para fazer tudo quanto é tipo de geleia. Né? E essas, assim, meio de pimenta, essas coisas, ela não é tão doce, então dá para você usar, assim, para acompanhar carne. Né? Mari, como que a gente sabe sobre as suas aulas em São Paulo? Assim, tem algumas escolas que fazem, então, mas quase tudo, as aulas que eu dou é meio particular. Então, são poucas as aulas abertas que eu tenho. Então, o negócio é assim, monta um grupo e me chama. O meu tenho, o e-mail é Marirata Japan, Gmail. Então, todo mundo tem. Então, é só mandar. Só que forma um grupo, vê as datas, quando eu venho para cá. Tem muita gente que vem para o Japão para ter aula lá. E já aproveita, tal. Então, eu dou muita aula no Japão também. É que aqui eu não tenho uma escola onde eu dou. Então, tem, assim, amigas que me chamam para fazer e aí a gente acaba fazendo. Vamos ver quanto é que tá. Mas esse aqui, o que acontece, quebra tudo, né? Então. Pode vir ver.
Ela já está praticamente boa. Aqui é fácil de ver porque, ó, tá soltando aqui, aí a gente já vê que já tá boa, né? E aí, precisava só de um pratinho para colocar na geladeira. Tem um pratinho desses pequenininhos? Só para ver se tá no ponto. Serve assim? Serve. Vou colocar. Aí deixa alguns segundos na geladeira, mas eu acho que pela cara já tá bom. E aí, a gente dá os vidrinhos para mim, só para mostrar como é que coloca. A gente já... Tá. Tá bom. Não esfriou ainda, mas eu vejo que cortando, né? Então já deu o ponto. E a gente desliga aqui. O importante é, geleia é uma coisa para conserva, então você precisa deixar ela, se esteriliza, tinha que esterilizar isso. Isso a gente vai comer agora, então eu não esterilizei. Mas o importante é, para conservar ela precisa estar com tudo esterilizado. Você precisa encher ela enquanto ela está pelando de quente. Ah, o limão. E o limão é hiper importante, porque senão ela que vai dar a textura da geleia, tá? Deixa eu ligar de novo aqui. Repetir aquele teste no pratinho? É só você ver o pratinho, você vai ver que ela já está no ponto. Quer dizer, se o prato está gelado, você vai perceber melhor ainda. Ela solta do É. prato. Então, aqui. Então, depois de colocar o limão, vai ter que dar uma fervida. E encher o máximo possível. Isso porque quanto mais tiver ar, mais vai ser fácil de contaminar. Então você vai ter que colocar o menos ar possível. E aí logo que você fechar, você tenta colocar ele de ponta cabeça. Isso vai fazer com que o ar, com o calor, vai ficar no vácuo. E aí você vai ver que na hora de abrir você não vai conseguir abrir, porque vai estar no vácuo. Então você vai ter que puxar um pouco essa parte da borracha, alguma coisa assim. Mas serve para qualquer vidro, tá? A única coisa que eu... Pode pegar. E coloca logo, ó, esses eu já coloquei todos de ponta cabeça, porque é o que vai fazer ele ficar a vácuo. Aí quando vocês... Agora não dá, tem que deixar pelo menos 24 horas, tá? De ponta cabeça, aí ele vai ficar no vácuo. Aí quando vocês forem abrir, vocês vão ver que vai fazer aquele barulho de alguma coisa que está no vácuo. E a coisa importante aqui, para guardar realmente bastante tempo, é, depois que abriu, tem que colocar na geladeira. Já não vai aguentar, né? E eu coloco sempre o ano que foi feito, porque a gente acaba esquecendo e ficando com um monte de geleia parecida. E aí... Sem ser na geladeira? Sem ser na geladeira, dura 1 ano, sem problema. Mas teria que estar... está fervendo aqui. Teria que estar a 105 graus aqui. Então não adianta esperar a geleia esfriar e colocar, porque aí já contaminou. A 105 graus, ela não vai ter nenhum problema. Isso vai tampar rapidamente. Agora, outra coisa, para reusar os vidros. Normalmente eu sempre vou na casa das pessoas, faço a geleia e as pessoas vão me dar vidros usados. Então, não tem problema. Como eu faço para esterilizar? 140 graus no forno por 1 hora. Isso já esteriliza, sem a tampa. A tampa eu acabo fazendo fervendo. Isso porque
nesses vidros todos, dentro da tampa tem uma borrachinha, quase, é uma fina camada de borrachinha que é o que vai fazer a vedação. E essa vedação a 140 graus vai derreter. Então, por isso que eu fervo só as tampas. Mas aí você ferve uma meia hora e tudo bem. Só que a tampa eu não reutilizo, tá? Como você fecha depois? Eu compro tampa. É a única coisa que eu faço. Eu compro tampa nova. Porque já aconteceu de mesmo fervendo, a tampa, às vezes essa borrachinha derrete ou fica inutilizada. Então, os caras que vendem os vidrinhos, eles falam, tampa não pode ser reutilizada. Está escrito isso porque pode acontecer de contaminar. E onde você compra essas tampas? Nas casas que vendem vidro? Na casa que vende vidro, vende a tampa separada. E a tampa é hiper barato. Né? Então, é melhor, se você tem bastante, perder um monte de geleia é meio triste. Quer dizer, por enquanto, não reutilizando as tampas, mesmo reutilizando as tampas, é raro acontecer, mas acontece, já vi acontecer. Então, eu prefiro, para as pessoas que eu estou dando aula, falar que a tampa é melhor comprar, né? Que vai sair menos caro do que você perder um pote de geleia. Outra coisa, não fazer pote grande, porque a gente enjoa. Né? Então, a gente tem várias geleias, então faz um pote que você consiga comer em 2, 3 dias, porque senão você vai perder de qualquer maneira. Então, esse eu já acho meio grande. Normalmente eu faço assim 150, 200 ml, né? Num copinho de 200, que já é o ideal, tá? Para geleia, porque aí você não perde a geleia. E o forno como é que foi? Tá lindo. Ficou bonito. Né? Vai. Agora, sem a mais 10, 15 minutos. Já achei que já estava aí, ia sair uma coisa preta lá de dentro. Pode fechar e colocar mais 230 graus, 15 minutos. E elas querem saber, eu já tirei de lá, a gente pode ir colocando... Ok. Quanto tempo? 15 minutos. 15. Aqui. Ó, aqui tá o fermento para vocês levarem, é um pouquinho só. Eu vou mostrar um pouco como é que eu faço com o meu. Onde está o meu? Que aí eu vou mostrar como é que eu faço com o meu. 215? 230. Como eu tenho essa aula amanhã, eu já vou ter que reformular o meu, porque eu vou ter que dar na aula. É uma aula de uma pessoa amanhã. Tem gente assim. Era aniversário da pessoa e a pessoa deu para o marido. Porque ele quer aprender a fazer o meu pão, então já com 3 meses de antecedência falou, quando você vem da próxima vez, é aniversário do meu marido, queria. Então, precisava de farinha. Então aqui está o meu fermento. Que parece um pão italiano pra mim. É, mas não tem não é tão ácido como o pão italiano, você vai ver. E esse aqui que eu fiz hoje, antes de vir aqui, assei, com essa chuva e tudo mais, ele não vai estar crocante. Então, o que você faz? Você assa, mas não é gostoso, nem é bom para a saúde, comer um pão recém-assado. Isso porque depois que ele foi tirado do forno, um pão desse tamanho, ele demora quase 1 hora para terminar de assar a parte de dentro. Então, muitas vezes você corta o pão quente, não vem grudando uma massa meio meladinha, aquilo é pão cru. Então, não é muito bom para a digestão. Então, se segura, espera 1 hora terminar o cozimento e aí depois disso eu esquento 5, 10 minutos no forno. Aí ele vai estar quente do mesmo jeito, crocante, mas ele já vai estar bem assado dentro. Outra coisa, quando você corta ele quando está quente, sai todo aquele vapor. Era o vapor que tinha que estar dentro do pão. Então o pão resseca. Então é importante que 1 hora esse vapor todo que sairia se você cortasse, ficasse dentro dele e aí esse pão dura 1 semana, vocês vão ver. Como é feito de fermentação natural, não é como o pão francês da padaria que depois de, sei lá, meia hora já está seco. Você guardando ele, normalmente eu guardo assim, em pano e depois num filme ou num saco plástico. O pano é para no saco não ficar úmido e não embolorar. E o filme é que se você colocar só no pano, ele vai secar. Então precisa ter sempre essas 2 coisas, mas ele dura 1 semana.
Só que na hora de comer você coloca um pouquinho na torradeira para dar um crocantezinho. Mas você consegue. Se você não vai conseguir comer tudo, porque o pão é grande, você fatia e congela. Aí, mas já deixa fatiado para você tirar do forno e colocar na torradeira, né? Que é a melhor maneira. Outra coisa é que as pessoas falam, não, mas muito grande na minha casa, não vai comer tudo isso, eu posso fazer metade? Pode, mas não é tão gostoso. Então tem tudo, esse tamanho é o ideal para o crescimento, para sair esse tempo todo, quer dizer, tem toda uma série de coisas. Quer ter mais crosta? Ontem eu fui numa aula que era, todo mundo sabia fazer o pão, mas falava assim, não, eu quero ter mais crosta. Porque todo mundo fica se brigando pelas pontas. Então o que eu achei nessa casa era uma panela muito grande. E aí eu coloquei o papel embaixo, e aí eu achatei o máximo possível. Esperei uns 10 minutos e ficava só apertando, 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 até ele ficar parecendo quase uma pizza. Coloquei a tampa e assei. Aí ele ficou assim, hiper aerado dentro, mas muita crosta em cima e embaixo. Então é uma maneira de quando as pessoas quiserem crosta, mas o miolo é bem gostoso também. Aí vocês vão vendo à medida que vocês forem fazendo. Então, esse daqui que eu vou ter que reformar para a minha aula de amanhã. Você achou o mesmo período, O mesmo tempo. Mas precisa ter um panelão mesmo, que era o dobro do diâmetro desse daqui. Então. Sei, viu? Eu nunca fiz. O que eu já fiz é pegar um papel manteiga e pincelar com azeite. E aí eu vi que não gruda. Alguns pedaços grudavam, mas grande parte não gruda. Talvez seja essa a solução, né? Ó, para reformar, você tá vendo? Eu coloco a farinha e dá um pouquinho de água para mim. Quer dizer, na verdade eu coloco água e farinha igual. Vai colocando aí. Uhum. Não, não dá. Sempre tem que ser um dia antes. Então não adianta, vai ter que ser. Eu não faço isso porque eu faço todo dia. Então sempre eu reformo, e mesmo que 2, 3 dias não vai fazer diferença. Mas não dá para fazer um pão que não foi reformado no mesmo dia. A não ser que você faça de manhã cedo e deixe fora, aí dá. Se você Fora não da fosse geladeira. usar amanhã, isso daí ficaria na geladeira por uma semana. Naquela parte bem pouquinho eu colocaria só mais farinha, não colocaria água. Na geladeira. Na geladeira. Aí uma semana, 10 dias não vai ter problema. E se você sentir que está meio ácido, joga uma parte, coloca mais água e farinha. Porque sempre, isso aqui já tem suficiente para fazer, ó. Isso aqui já tem suficiente para fazer, reformar um pão para o dia seguinte. Uma colher de sopa. Que é o que vocês vão ganhar, não mais do que isso. Então isso aqui já está bom. Só farinha e água. Só farinha e água, não precisa de mais nada. Não sei que eu fui numa aula que alguém colocou leite. Achou que eu falei, não, é como um pet, sabe? Bichinho de estimação. Colocava leite todo dia, e não crescia mais. Com leite é difícil, né? Por mais que seja pet, eu não posso esquecer isso aqui. Você entendeu, né? Senão amanhã eu tô perdida. Ó, e esse aqui é o de vocês, que tá bem bom, tá? Então, eu vou ter que deixar, para vocês poderem levar, deixar ele mais duro. Porque senão vai fazer um estrago na bolsa de vocês. Depois é só acrescentando água. Não todos os dias, só quando você for fazer. Água e farinha um dia antes de fazer. Em qual coisinha a gente vai colocar? Bonitinho. Você tem certeza que você tem potinho para todo mundo aí? Tenho. Você fez as contas agora, né? Então, vamos ver. Vai levar o bichinho pra casa. Bom, e quem não conseguiu o potinho, não tiver o suficiente, assim, mesmo assim num filme plástico, sabe? Num Ziploc, qualquer coisa. O que eu queria é que vocês pegassem uma colher de chá e fossem colocando uma colher de chá aí.
em cada uma que dá. Você vai voltar quando, Mari? Agora só agosto. Porque agora tem tanta gente indo para o Japão que não dá mais praticamente para sair. Porque virou uma moda o Japão. Tá. Vamos ver. Pode ir colocando. Com a Mari é outro Japão. Tá bom. Muito bom. Com todos os erros, ficou bom. E o pão, que hora a gente vai cortar, Mari? O pão, vamos cortar agora. É. Só que eu queria colocar aquele lá um pouco para aquecer. Já tá na E hora. esse já foi quantos minutos? 6 minutos? Ah, tá bom, tá pretinho já. Pode tirar esse e coloca aquele lá só pra gente poder cortar ele. O forno é bom, hein? Olha a cor do pão. Se não, nosso patrocinador, ó. É bom pra você deixar lá só pra na hora de cortar. Ô, pessoal, deixa eu aproveitar. Eu e a nossa consultora, a Jamile, nós vamos estar aqui após o curso da Mari, né, da Chef Mari, para tirar as dúvidas sobre os produtos da Panasonic e aproveitar e mostrar mais detalhes de cada um dos nossos produtos, tá legal? E aproveitando, nós vamos realizar um sorteio de um forno micro-ondas, o modelo ST696. Daqui a pouco ele vai estar exposto aqui para vocês darem uma olhada, mas com todo o prazer aí da Panasonic. Tá legal? Obrigado. Eu coloco em cima um pouco de farinha branca, porque na hora de cortar ela gruda na tesoura. Então se você colocar um pouco, na verdade é um pouco uma decoração, mas é um pouco para você também ter facilidade de fazer essa abertura. Se eu não fizer essa abertura, ele vai rachar em algum lugar e o pão não vai ficar tão bonito. Então, ó, tava gelado, mas ó, agora ele tá bem durinho. Então, esse negócio de levar pelo menos uns 10 minutos no forno faz o pão ficar bem crocante. Como é que tá quente? Acho que eu preciso de um lugar um pouco mais baixo, aqui não tem força. Pode ser aqui. E aí, para você não quebrar muito o pão, o ideal é corta no meio, coloca ele de assim e corta de assim. Se começar a cortar de assim, você vai amassar ele. Então, tenta colocar ele de uma maneira que você amasse ele o menos possível e que você consiga cortar fino. Professora, para ele ficar assim, tipo uma bolinha, coloca aqui. Tá vendo como ele fica bem aerado? Vou colocar o pão aqui, dona Mari. Como que a senhora quer fazer? Pode deixar aí, eu vou cortando. Tá bom. Só que eu acho que se eu colocar uma colher ou uma faquinha. O patê a gente acabou de fazer. Ele fica mais gostoso depois de 1 ou 2 dias. O gosto pega melhor, tá? Ainda tá meio assim, com gosto do sal, tudo meio separado. É um tipo de patê que quando eu faço bastante, coloco em ramecan e congelo. Aí quando vem alguém eu tiro. Mas mesmo na geladeira, sem essa banha, sem nada, ele guarda bem 1 semana sem problema. É que com a banha você evita a oxidação. E aí, realmente, ela dura 1 mês muito bem. Deve ter sido. Gente, obrigado. Queria agradecer a presença de todos vocês nessa parceria entre Panasonic e Fast Shop. É mais uma parceria.
Aqui a proposta era fazer, através das receitas da Mari, todo o lançamento da linha de built-in, onde casa muito bem essa linha um pouco mais gourmet, para quem gosta e quer aproveitar os produtos e a comida, que ficou ótima. Então, eu queria agradecer novamente toda a equipe Fast Shop que colaborou aí, todo esse batalhão de gente aqui para tentar proporcionar para vocês o melhor evento. Vamos ter a próxima, né? E esperamos, já tem data? Agosto? Agosto. Em agosto a gente faz mais uma, esperamos contar com a presença de todos vocês. O Carlos vai falar um pouquinho só daqueles produtos que ele não conseguiu falar, porque não usou na receita, então eu gostaria que vocês aproveitassem um pouquinho mais do conhecimento. Falar um pouquinho sobre o nosso micro-ondas. É um micro-ondas de 28 litros, ele tem uma potência de 900 watts, além do grill de 1150 watts para deixar o alimento mais crocante, mais douradinho. E ele tem o painel Easy Touch, então ele tem a facilidade do toque, de simples toque, para iniciar as receitas. E além disso, nós temos a nossa lava-louça de 14 serviços, que ela tem um diferencial muito bacana, que é a função Eco, que ela faz a lavagem das louças com apenas 10 litros de água. Então assim, ela é extremamente econômica no consumo de água para lavagem desses utensílios que nós usamos aqui nessa nossa nossa aula, né? E além disso, nós temos com certeza, nós temos o nosso belo refrigerador. Esse aqui é a Black Glass. Ela é um refrigerador com porta de vidro temperado, todo preto, com um espaço extremamente gigante, fazendo aí todo o nosso glamour da nossa cozinha built-in. Refrigerador e o freezer, tá legal? Então é isso, gente. Eu quero agradecer aí a presença de todos. Muito obrigado. Eu e a Jamile vamos estar aqui ajudando aí nas dúvidas, questões sobre os nossos produtos e, mais uma vez, obrigado.